Olá, Mounjaro, Ozempic. Com certeza esses nomes já apareceram por aí, né? Eles estão em todo lugar sendo vendidos como a grande solução mágica para a perda de peso. Mas será que essa promessa se sustenta no mundo real? É isso que a gente vai investigar agora. Olha, o apelo é óbvio, né? É uma solução que parece super fácil para um problema que a gente sabe que é extremamente complexo. E a popularidade explodiu de um jeito que, assim, todo mundo parece estar envolvido. De endocrinologista, dentista, até escritório de advocacia, parece que todo mundo, de alguma forma, está prescrevendo ou vendendo. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que realmente importa. Depois que aquela empolgação inicial passa, os resultados, eles se mantêm de verdade? É exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. E aqui vem o choque de realidade. Os dados mostram uma coisa impressionante. 70% das pessoas que usam esses métodos, sem uma mudança de verdade no estilo de vida, recuperam todo o peso em até 3 anos. 70% é um número muito, muito alto. A resposta para essa pergunta é a chave de tudo. Aqueles 30% que conseguem manter o peso são justamente os que entenderam o jogo. Eles usaram o remédio como uma ferramenta, sabe? Um empurrãozinho inicial. E combinaram isso com uma mudança de verdade. Alimentação saudável, exercício, uma nova forma de pensar. O remédio foi o começo, não a solução completa. Para a gente começar a entender isso a fundo, tem um ponto crucial. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente perder peso na balança e emagrecer de verdade, ou seja, perder gordura. E essa distinção é fundamental. Perder peso pode significar perder água e, o que é mais perigoso, massa muscular. Agora, emagrecer é focar na perda de gordura preservando os músculos. E é isso que melhora a composição do corpo e garante que os resultados durem. E para ilustrar o risco de perder músculo de forma errada, criaram até um termo popular, cabeça de Ozempic. A pessoa perde tanta massa muscular no corpo que o crânio, que obviamente não diminui, acaba parecendo desproporcional. É um resultado que ninguém quer, nem esteticamente e nem para a saúde. O ponto aqui é o seguinte: músculo é a moeda do nosso metabolismo. É ele que ajuda a queimar calorias, a controlar o açúcar no sangue e a prevenir aquela fragilidade que vem com a idade, como a sarcopenia e a osteoporose. Perder músculo é basicamente sabotar a saúde no longo prazo. Mas a resposta não é só física, de jeito nenhum. Ela é, e talvez principalmente, mental. O remédio pode até mudar o estômago, mas ele não consegue mudar os gatilhos psicológicos que nos levam a comer. E essa frase resume tudo perfeitamente. Dá para operar o estômago, mas os padrões da mente, os gatilhos emocionais que levaram ao ganho de peso, eles continuam lá intactos. É preciso tratar a causa, não só o sintoma. E os números são bem reveladores. Cerca de 65% de todos os nossos impulsos para comer são, na verdade, emocionais. Não é fome de verdade, fome física. É uma tentativa de preencher alguma outra necessidade com comida. E é aí que mora o verdadeiro problema. Isso nos leva a uma distinção de mentalidade que é fundamental. De um lado tem a mentalidade de criança que pensa, eu faço o que eu gosto, o que me dá prazer agora. Do outro, tem a mentalidade de adulto, que entende que para ter saúde a longo prazo é preciso fazer o que é necessário, mesmo que não seja a coisa mais prazerosa do mundo naquele momento. Certo. Então como a gente junta a parte física e a parte mental numa solução que seja prática e que funcione de verdade? A resposta está em construir um estilo de vida que seja equilibrado. A regra 80-20 é um caminho excelente. A ideia é simples: fazer as escolhas certas em 80% do tempo. E isso cria uma base sólida de saúde e de disciplina. E, ao mesmo tempo, permite 20% de flexibilidade para uma festa, para um prazer, sem que isso jogue todo o esforço por água abaixo. A base para esses 80%, claro, tem que ser comida de verdade. Só que aí a gente encontra um outro desafio. A comida de hoje, mesmo a natural, muitas vezes não é tão nutritiva quanto era antigamente. E tem vários motivos para isso, viu? O solo está mais pobre em minerais, os ciclos de cultivo são mais rápidos para aumentar a produção, os alimentos processados vêm cheios de substâncias que atrapalham a absorção de nutrientes, e às vezes o nosso próprio corpo tem dificuldade de converter as vitaminas para a forma que ele consegue usar. Por tudo isso, a suplementação pode ser bem necessária. E para manter essa disciplina toda, existe uma metáfora muito poderosa, a de ser pai ou mãe de si mesmo. Aqueles mesmos princípios que se usa para criar filhos saudáveis, equilibrados, a gente precisa aplicar no nosso próprio cuidado. E essa autodisciplina se apoia em 3 pilares. Primeiro, o afeto, que é o autocuidado. Depois, a autoridade, para fazer o que precisa ser feito.
E, por fim, os limites, para saber dizer não ao que nos prejudica. Quando esses três trabalham juntos, o resultado é uma estabilidade física e mental que dura de verdade. No fim das contas, essa discussão toda sobre comida, sobre peso, ela nos leva a uma pergunta muito mais profunda sobre a vida. A mensagem central é esta: não existe atalho para aquilo que realmente importa na vida. Mudanças que valem a pena exigem esforço. E essa busca por uma solução rápida, fácil, na verdade, é uma grande ilusão. Para a gente fechar, fica uma reflexão, inspirada naquela canção dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Às vezes, a fome que a gente tenta saciar com o prato não é física. A pergunta que fica é: de que se tem fome na vida? De que se tem sede? Encontrar essa resposta pode ser o verdadeiro primeiro passo para uma mudança real e duradoura.